Se você ainda usa agenda de papel com lápis ou caneta, você precisa mudar essa história. Porque para que você tenha um estúdio de Pilates profissional, lucrativo e independente de você, você não vai dar conta de controlar tudo aqui, ó, no papel e na caneta. Além de que você vai perder muito tempo, né? Então, essa aula é para te alertar que todo estúdio, toda empresa em crescimento, fica inviável que você tenha esse controle aqui, uma agenda de papel, tá? Então, hoje eu vou dar duas opções para que vocês tenham esse controle de agendas, de pagamentos, do que mais, gente? De evoluções e prontuários. Se você é fisioterapeuta, você já sabe que você precisa e é obrigada a ter um prontuário, né? Eletrônico facilita mais, né, do que físico, mas poderia ser físico ou eletrônico. E evoluções diárias, todos os dias após o atendimento. Isso é necessário, né? Isso é uma obrigação do nosso conselho que ele exige. E é ótimo porque também vai resguardar o seu trabalho, o seu atendimento e o seu cliente, tá? Então não pensem que é só uma obrigação, isso também é favorável a você e a sua empresa. Mas você precisa fazer com que isso tudo fique cada vez mais fácil e acessível, até porque se você tiver um sistema, você vai conseguir acessar todas as informações em qualquer lugar. Você pode estar viajando, e é isso que eu faço. Quando você viaja alguma coisa, você tem esse acesso a qualquer hora, né, pelo seu celular ou pelo seu computador. Então vamos lá, os pontos ruins de você ter agendas de papel. Primeira coisa, imagina se você perde esse papel. Vai ser o fim da sua vida, né? Então, há riscos de perder esses papéis, riscos de anotar informações erradas, e muitas pessoas, donas de estúdio de Pilates, ainda utilizam agenda WhatsApp. O que que é agenda WhatsApp? Ter os pagamentos controlados pelo histórico do WhatsApp. Imagina se você perde o seu WhatsApp. Você perde completamente esse histórico de pagamentos, de quando o cliente começou, quando ele começou o plano, que dia que termina o plano, como foi o pagamento, se é um pagamento mensal, enfim. Isso também fica muito ruim e vai prejudicar o seu crescimento e a sua evolução, tá? Eu vou ser bem sério para vocês. Quando eu abri aqui meu estúdio, obviamente, a minha primeira agenda foi no papel, né? E aí, gente, era muito engraçado, porque, engraçado não, né? Hoje eu dou risada. Mas antes era um problema, porque às vezes um cliente trocava de horário e na correria eu dava 12 horas aula por dia, uma aula atrás da outra, sem parar. E aí, nesse meio, né, às vezes um cliente precisava remarcar horário e eu não anotava na hora no papel. Porque eu estava sozinha e uma demanda gigantesca, e gente chegando, gente saindo. Eu deixava para depois. E nesse de deixar para depois, aconteceram várias vezes do cliente chegar e eu me assustar. O que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Porque eu não tinha organizado na agenda de papel. Porque é muito mais difícil. Ali, se você está com o teu celular, você pode colocar isso ali a qualquer hora, né? Você faz rapidinho, se você ainda não tem secretária, se você tem secretária, melhor ainda, e você vai conseguir gerir essa estrutura toda, tá? Então, tem duas opções que você pode pensar em mudar aí no teu estúdio para você se desfazer dessa tal de agenda de papel. Pelo amor de Deus, no estúdio profissional não tem agenda de papel. Não tem, esqueçam. Ai, Adri, mas é muito mais fácil no papel. Mentira, é que você está acostumada. Então, para que você utilize um Excel, uma planilha de Excel ou um sistema, vai ter um período de adaptação, certamente. Você vai gastar um pouquinho de tempo ali, mas você vai ver que depois vai facilitar 1000% a sua vida, tá? Não é mais fácil, é mais difícil. Vai por mim. Então, você tem duas opções. Já acabei de falar. Ou você faz uma planilha de Excel compartilhada num Drive, onde você vai colocando as informações e vai salvando, ou você tem um sistema de gerenciamento. Hoje, né, é muito barato você ter um sistema de gerenciamento. Aqui no meu estúdio, eu uso o seu Físio e é um sistema que eu indico 100% de olhos fechados. Eu utilizo já tem
4, 5 anos que eu utilizo o mesmo sistema com eles e me atende 100%, tá? Por quê? Lá dentro desse sistema, você vai lançar os planos, os valores dos planos que você tem. Tem um espaço, gente, muito legal de prospecção de clientes. Sabe aquele cliente que vem, que marca avaliação e às vezes não fecha? Fica guardadinho lá dentro, porque vira e mexe você pode fazer alguma ação, você pode entrar em contato com essa pessoa de novo. Essa pessoa não, você não pode perder esse contato. E ele faz esse gerenciamento de prospecções que é muito legal. Eu também consigo ver os planos dos meus clientes, as faltas, né? Os reagendamentos, as reposições também, elas ficam gravadas, então a gente consegue controlar quantas reposições o cliente tem direito de fazer naquele mês. Se o cliente viajou, se o cliente fez uma cirurgia, a gente consegue pausar esse pacote se for necessário também. Os pagamentos, como eu já falei para vocês, né? E o mais especial do sistema é que você consegue ter um demonstrativo financeiro, o fechamento financeiro. Então, sabe aquela coisa de ficar somando mensalidade? Né? Porque quem usa papel tem que ficar somando mensalidades. E aí, até mesmo nisso, você pode errar, né? Não vai bater lá com a sua conta. E no sistema, a gente tem um demonstrativo financeiro, onde você vai lançar os planos, os pacotes, as mensalidades, as contas que você pagou, o que saiu, o que entrou, tudo bem certinho. E é muito simples, porque no final do mês já vai estar tudo pronto. Você não vai precisar ficar 2, 3 horas sentada, somando mensalidades, vendo quem pagou, vendo quem não pagou, vendo também os custos, as despesas que você teve no seu estúdio, o aluguel, a folha, enfim. Isso vai desaparecer, eu tenho certeza, né? Então facilita 100%. Outra questão que é super importante e legal que eu acho do seu Físio, agora eles têm um programa também de emissão de nota fiscal automática, meio que automática, né? Não é automática, assim. Você só clica no botãozinho lá e já emite a nota fiscal, que eles fazem uma associação com a prefeitura da sua cidade, então você cadastra e aí depois desse cadastro você só clica e a nota fiscal já gera para o cliente. Então não precisa entrar lá no sistema do seu município, gerar a nota, colocar todas as informações sempre, porque já está tudo programado e você clica e fica mais fácil, tá? Lembrando que você é obrigado a emitir nota fiscal. Se você não está emitindo, você está ilegal, né? Precisa emitir, tá? Faça as coisas bem certinho se você quer ter um estúdio profissional em crescimento. Isso é super importante. E tem muitas outras ferramentas dentro do sistema, né? A gente pode escolher 2, 3, 4 agendas de profissionais também, onde você pode olhar os horários vazios, os horários cheios, como que tá a demanda também, é muito interessante. Se você tem algum produto, camiseta, meia, você também pode colocar no sistema e ele vai contabilizando conforme você vai vendendo. Gente, é super, super prático, né? E o custo é muito baixo para você, com tantas ferramentas, com tantas possibilidades. Adri, mas nesse momento eu não tenho nada, não posso investir nada. Então, você pode abrir uma planilha de Excel. Vai dar mais trabalho? Vai, porque vai demandar mais esforço, você vai ter que alimentar aquilo com mais frequência, mas também é possível. Você abre uma planilha de Excel, coloca bem certinho o nome do cliente, o plano dele, o valor que ele pagou, as parcelas desse pagamento, se foi no Pix, se foi no cartão, se foi no boleto, né? Então, isso vai ser bem interessante. Aí depois você faz uma outra abinha com os custos e despesas no geral do teu estúdio, os pagamentos, as entradas e saídas, tudo bem certinho, os impostos, os encargos, as taxas de cartão, taxas de boleto que você usar. Então, você vai colocando para deixar cada vez mais organizado, ok? Então, o primeiro passo para que você tenha um estúdio realmente profissional é quebrar, rasgar essa agenda de papel. E você pode utilizar essas duas ferramentas que eu dei para vocês. Gente, o que é mais importante nisso tudo? Vou citar um exemplo para vocês. Às vezes a gente não pensa muito o que pode acontecer com a gente, mas lembrem-se sempre que nós não conhecemos 100% as pessoas, tá? Imagina se um cliente chega aí e ele quer o relatório de todas as sessões que ele fez, de todas as aulas que ele fez, de todas as evoluções, do caminho que ele teve aí dentro, um relatório, né, fiel ao que ele fez.
ao que ele pagou, você vai conseguir emitir esse relatório para ele? Se você não tiver um sistema, se você não tiver pelo menos uma planilha, você não vai conseguir emitir. E aí você vai perder um tempão fazendo, refazendo, inventando, porque a gente não lembra, né? Imagina, às vezes, pegar um relatório de 6 meses, um ano que o cliente ficou contigo. É muito tempo. Então, não deixem para depois. Não deixem o problema bater na sua porta para você organizar essa questão administrativa. Quando você tiver uma secretária, se você já não tem essa secretária, quando você contratar, você vai ver que essa é a ferramenta mais importante de comunicação entre você e ela. Porque ela vai lançar esses planos, ela vai cuidar dos pagamentos, das entradas, das saídas, da nota fiscal, de tudo que vai gerir nessa parte, né? De agendamento, de avaliações, de início de plano, de fim de plano, tudo isso ela vai gerir. Então, se você tiver essa ferramenta e tendo mais habilidade para mexer nela, vai facilitar. O que é muito legal no seu Físio também, você vai criar alguns perfis de usuários, tá? Então, você tem o seu perfil master, que você tem acesso liberado ao demonstrativo financeiro, às entradas e saídas, alguns ajustes, agendas. Esse é o master. E aí você vai criar perfil para cada pessoa. Então, por exemplo, a minha instrutora de Pilates, ela só tem acesso à agenda dela. Ela também não tem acesso, por exemplo, aos dados do cliente. Ela pode até tentar entrar lá no cadastro do cliente, ela não consegue entrar. Ela não tem acesso ao telefone do cliente, a e-mail do cliente, nada. Ela tem acesso à agenda dela, com o nome do cliente, né, e o horário que ele vai. Somente isso. Já a minha secretária, ela tem mais permissões. Tem a permissão de agendamento, de lançamento de planos, de trocar de horários, enfim, de ausências, de reposições. Então, isso é super legal porque você pode criar os perfis, os usuários, né, para cada profissional, e aí você vai tendo essa organização muito fiel, de fato, com o sistema. Quanto mais a gente cresce, mais problemas nós teremos, no sentido de organização, demanda de trabalho mesmo, às vezes de reclamações, às vezes de pessoas, de clientes diferentes. E quando você tem esse sistema, você vai facilitar a gestão disso tudo. Talvez ainda você não, se você tem poucos clientes e trabalha sozinha, você ainda não tenha vivido isso, né? Mas eu sei que você está aqui porque você quer crescer, quer aumentar o faturamento do seu estúdio, quer ter uma empresa realmente organizada. Então, o primeiro passo é rasgar a agenda de papel. E aí você vai escolher entre Excel ou seu Físio. Gente, o custo do seu Físio é menos que R$ 200 por mês. É muito barato. Acho que é cento e pouquinho, tá? E lá na nossa comunidade, eu vou deixar o meu cupom de desconto para que você possa fazer a aquisição com um desconto maior ainda que é o meu cupom de desconto. Combinado? Então, eu espero que você rasgue a tua agenda agora mesmo e já comece a organizar para que esse estúdio fique cada vez mais profissional.